Em Marcos capítulo 6, versículo 45, diz o seguinte: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Querido, Jesus, ele não gostava de comodismo. Jesus não gostava de permanecer ali em um mesmo lugar por muito tempo, porque ele tinha uma missão aqui na terra. A missão dele em particular, levar a palavra, apresentar o reino de Deus às pessoas. Então ele fazia um trabalho em um determinado lugar e ele já procurava ir para um outro lugar para continuar a missão, pregando para outras pessoas, levando outras pessoas a conhecerem também assim o reino de Deus. Então ele orienta os seus discípulos também a pegar essa mesma visão. E muitas das vezes nós hoje, como discípulos de Cristo, não temos a visão de procurar estar sempre andando, caminhando. Só que o tempo não para, querido. O tempo ele está em constante movimento. E se você ficar parado, você vai ficar para trás. É muito importante que você avance, é muito importante que você siga as orientações de Jesus Cristo, é muito importante que você ponha a sua cabeça no lugar, no sentido figurado da palavra, e siga adiante. Ele está mostrando para os discípulos que não pode ficar preso, que não podem ficar parados no tempo. Ele diz assim no 46, e tendo-os despedido, foi ao monte orar, que já é um segundo ponto da nossa mensagem hoje, porque tendo despedido, foi ao monte orar. Então observe que ele atende as pessoas, ele no final fala com as pessoas, mas ele se despede das pessoas, e ao invés dele acompanhar os discípulos, não, ele se recolhe. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem momentos em nossas vidas que precisamos nos afastar um pouquinho de algumas pessoas para ter um tempo maior com Deus. E aí eu pergunto para você, como é que anda a sua vida espiritual? Às vezes estamos tão atarefados, e às vezes até mesmo na obra de Deus, em ajudar as pessoas, em estar orientando as pessoas. Só que eu sempre comparo a nossa vida com Deus como um vasilhame que você vai usando aquele gás, aquela água, e ela vai esvaziando, e vai chegar um momento que aquele vasilhame, aquele recipiente vai estar seco. Só não vai secar se você está sempre buscando repor, está colocando água de novo, ou unção de novo, ou gás de novo naquele recipiente. Então muitas das vezes nos doamos tanto, nos entregamos tanto, mas precisamos também ter o nosso momento. Às vezes nos doamos tanto para tantas pessoas, esquecemos de nós mesmos, principalmente da nossa vida espiritual. É isso que Jesus está aqui falando. Ele se doava para as pessoas. É como que se ele tivesse ali uma bateria, ele percebesse que a bateria já estava naquele sinal de alerta, quando acende aquela luz vermelha. Então ele tinha que procurar recarregar a bateria. E você precisa também estar carregando as baterias, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Né? Você não pode só se dar e não procurar estar se recompondo. Tem que se recompor, tem que recompor as energias espirituais, as energias emocionais, físicas, enfim. Você tem que estar sempre procurando ter um momento para você. Cristo está dizendo que ele está aqui com essa ação, com essa atitude. Ele está aqui mostrando para os discípulos que eles deveriam sim ajudar as pessoas, se doar para as pessoas, mas eles também precisavam de ter
os seus momentos ou seu momento a sós, principalmente no que se refere à questão espiritual. E diz assim no verso de número 47: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensavam que era um fantasma e deram grandes gritos. Irmãos, Jesus não foi atrás dele na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, na terceira vigília da noite, e sim na quarta vigília da noite. A primeira vigília da noite é entre as 18 e as 21. A segunda entre 21 e meia-noite. A terceira entre meia-noite e as 3 da manhã. E a quarta vigília da noite é entre as 3 da manhã e 6 da manhã, ou seja, por volta das 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus estava andando sobre o mar para se reencontrar com os discípulos. Às vezes, nós queremos já de imediato socorrer. Observe que eles estavam remando, estavam cansados, mas não conseguia progredir ou prosseguir naquela viagem ou naquela travessia. Eles não conseguiam ir para outra margem. E eu pergunto, Jesus poderia já de prontidão ir? De imediato ir para atender esse socorro deles? Poderia. Mas Jesus não fez. Poderia ir na segunda, na terceira vigília da noite? Poderia. Mas não fez. Por que não fez? Porque ele estava agora procurando repor as suas baterias. Muitas das vezes nós queremos dar aquilo que não temos para dar. Não temos condições de estar ali se lançando, se doando. Não estou dizendo que Jesus não tinha essa estrutura. Estou colocando aqui que muitas das vezes nós não estamos fisicamente, espiritualmente ou até mesmo emocionalmente preparados para algumas coisas. E mesmo assim nós queremos estar lá. Nós queremos estar ajudando. Imagina uma pessoa que não está bem emocionalmente e quer tratar das emoções dos outros. É difícil. É muito complicado. Então Jesus deixa eles seguir adiante. É como se ele dissesse: no momento, não vou poder ajudá-los. Por exemplo, a Marta e Maria manda alguns mensageiros atrás de Jesus quando Lázaro adoeceu. Eu pergunto a vocês, Jesus poderia de imediato ir atender o pedido desse que ele tanto amava? Poderia, sim. Mas ele falou o quê? Está lá em João capítulo 11. Ele disse: vai e avise que essa doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja exaltado por ela. Ele poderia de imediato, mas ele não fez isso. Teve toda uma preparação para o milagre, para a bênção de Deus, para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Mas muitas das vezes queremos dar onde de Deus. Mas no Salmo 103, versículo 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura. E tem muitas coisas que nós não conseguimos. Não temos estrutura para lidar. E mesmo assim nós insistimos. Porque nós, muitas das vezes, queremos tomar o lugar de Deus. Ou nos achamos muito importantes. Ou queremos ser o centro da atenção. Então é muito importante que você aprenda a estar bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente principalmente, para ter condições de ajudar as pessoas. Quando eu não estou bem, às vezes estou até na igreja,
mas eu peço para outra pessoa pregar e eu fico sentadinho ali só ouvindo a mensagem, a pregação. Ajudo os obreiros na organização do culto. Quem me conhece sabe muito bem de que, graças a Deus, são quase 20 anos nessa caminhada, e nesses 20 anos, sempre nessa mesma pegada, nesse mesmo propósito. Que se tem uma das coisas que eu peço a Deus, é que Deus sempre me mantenha humilde, e quando eu perder a humildade, eu não sirvo mais para estar no altar, não sirvo mais para estar servindo. Então, é importante que você tenha isso. Então, gritando, está gritando. Mas Jesus só foi no momento certo. Tem gente que larga trabalho, larga família, larga tudo para atender. Não, irmãos, tem que ter paciência, tem que seguir uma direção de Deus, tem que seguir uma orientação de Deus. Versículo 50 diz assim, ó, porque todos o viram e perturbaram-se. O que é perturbar? Perturbar é a ausência de paz. E sabe que paz é algo que vem de Deus. Paz faz parte do fruto do Espírito, é uma partícula do fruto do Espírito. Então, perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, que é Jesus falando, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ou seja, no momento que eles precisavam, na hora exata, Jesus aparece para ele. E tenha certeza que no momento certo, no tempo de Deus, Deus se manifestará na sua vida, em nome de Jesus. O nome do Senhor será exaltado na sua vida. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Está vendo aqui? Porque o Senhor não foi logo lá. Mesmo com todos o milagre que aconteceu, o coração já estava endurecido. Quantas são as pessoas que, mesmo o Senhor operando os sinais de milagres, prodígios e maravilhas na vida delas, ou na vida de alguém perto delas, elas continuam com o coração endurecido? Então o Senhor percebe, ainda não tem estrutura, ainda não está preparado para certas coisas, e o Senhor ele vai agir no tempo certo, no tempo certo. Descansa em Deus, espera pois em Deus, deixa Deus agir na sua vida, sai do comodismo e deixe Deus te guiar, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida deste teu servo, ministro a paz do Senhor, meu Deus, que excede todo entendimento sobre a vida dela, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem de alguma forma te ajudou, peço que você compartilhe aí, não paga nada, e se possível for, se inscreva no canal, deixe seu comentário também aí, fique à vontade, em nome de Jesus. Deus te abençoe.